Daí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu quero aproveitar hoje para dar um pouco de continuidade no assunto que eu vim falando no vídeo anterior sobre a relação entre Covid, o aumento da imunidade, exercício, alimentação, né? Sendo que estudos têm demonstrado que a prática de exercícios físicos e em relação à proteção contra o novo Covid, existe uma grande correlação, né? De acordo com o artigo científico publicado na revista Diabetes and Metabolic Syndrome Review and Research, pesquisadores têm relatado, observando pacientes Covid-19, que exercícios físicos aeróbios e com pesos resistidos de leve a moderada intensidade têm contribuído bastante para o aumento da imunidade no geral e o aumento da capacidade do aparelho respiratório. Fato esse que contribui com a diminuição da morbidade e com a diminuição da mortalidade em relação ao efeito do vírus, especialmente da Covid, né? Todos sabem que durante a prática do exercício físico são liberadas vários hormônios, entre eles pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. E esses hormônios eles tendem a modular a resposta fisiológica em relação aos efeitos minimizadores dos efeitos colaterais, como por exemplo da Covid. Isso gera o quê? Um aumento da imunidade pelo fato de terem mais leucócitos em circulação no sangue e também gera uma diminuição dos efeitos colaterais caso você tenha vindo a pegar essa doença, né? Traduzindo, os efeitos do exercício, o principal fator deles é que eles fazem com que haja uma melhor modulação na resposta inflamatória, entendeu? Você não vai inflamar tudo de uma forma desordenada, pois a Covid é uma doença inflamatória, né? Então eles contribuem de forma significativa para a sua qualidade de vida e para que você evite pegar a doença e, se pegar, os seus efeitos colaterais sejam os mínimos possíveis. Eu estou aqui ao meu lado com o Dr. Bruno Florindo. Ele é aluno aqui há tempo na academia. Eu admiro ele bastante porque ele é um cara que desde que chegou aqui, ele só fez exercício básico. Até hoje, ele é um cara que preferiu sempre as barras, a anilhas, ou seja, ele é um cara raiz, ele estuda o que faz. Então, desde pequeno ele foi assim, ele estudou, passou no Enem, fez medicina e é um cara que eu acho assim muito inteligente, muito respeitável, ou seja, um cara raiz. Ele sabe o que é certo, o que é o errado, sem mimimi, né, como se fala nos dias de hoje. Então, eu queria saber dele mais informações sobre isso que eu ouvi falar, que eu andei vendo em artigos científicos. Não adianta falar assim que o exercício ele ajuda na Covid, aumenta a imunidade. Mas tem que saber por quê, quem que falou, de onde é que veio. Aliás, esse é o grande problema do brasileiro, ele acredita em tudo que fala. Qualquer um com uma boa oratória, ele vai te enrolar, passar um treino, vai dizer que isso aqui é bom, que isso aqui não é. Você tem que sempre questionar, ir atrás de pesquisa. Quem te falou isso? Onde é que está escrito isso? Por quê? Então, vamos entrar nesse assunto mais a fundo com o Dr. Bruno Florindo. Bom, a gente já conhece, muito antes da pandemia do coronavírus, um papel importante no exercício físico na prevenção de doenças virais, por exemplo, do trato respiratório. A gente sabe, por exemplo, que em alguns estudos a gente consegue ver uma diminuição do contágio em pacientes que têm exercício moderado, uma carga moderada de exercício ao longo de um certo tempo, de cerca de até 50% menos chance de contágio do vírus respiratório. Extrapolando isso, fazendo uma inferência agora para esse atual estágio de pandemia, nós podemos pelo menos entender que deve haver um grande benefício em pacientes que fazem exercício físico e que porventura se contagiem com o vírus. Tanto há uma menor chance de se contagiar, quanto há ainda uma chance menor de complicação para esses pacientes, tá certo? Bom, para entender como isso funciona, a gente tem que entender o papel inflamatório dessas doenças. O coronavírus é essencialmente uma doença inflamatória, por isso que a gente tem descoberto recentemente o uso de corticoide e outras coisas, correto? Então, como que o exercício físico poderia me ajudar? Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando nós nos exercitamos, existe uma mobilização de células, linfócitos e células natural killers, enfim, outras células imunológicas que vão para a corrente sanguínea e são mobilizados ao longo do corpo dos órgãos para o sangue.
Isso faz com que haja, durante um período de tempo, uma resposta inflamatória. Porém, há um efeito compensatório que vem logo a seguir as sessões de exercícios anti-inflamatório. E esse efeito é duradouro, ou seja, indivíduos que treinam constantemente com carga moderada, de maneira constante, têm um organismo mais anti-inflamatório, num estado mais anti-inflamatório. Isso faz com que, se eles viessem a desenvolver a doença, o que já é uma chance reduzida, tenham uma doença com menor mortalidade e morbidade. Dr. Bruno, durante o exercício físico, né, é bom saber, os treinadores preconizam e através da literatura, é bom que o seu organismo sempre esteja em homeostase, né, porque em homeostase ele vai gerar essas respostas imunológicas e também essas respostas fisiológicas em relação à minimização de danos, né, em relação às respostas inflamatórias. E acontece que a maioria dos alunos até de academia, eles não são profissionais, mas alguns acabam extrapolando no treino, ou alguns fisiculturistas até que continuam usando uma carga grande, principalmente de testosterona, e acabam entrando também em overtraining, né? Acaba com que esvazia os estoques também de glutamina no fígado, né, no músculo, gerando assim uma bandeira vermelha, o que faz com que baixe a imunidade e que essa resposta boa dos exercícios se torne um fator negativo contra a própria pessoa, né? Então você está na academia, está exagerando e começa a baixar o sistema imunológico, a probabilidade de pegar o vírus até na própria academia ou no lugar que for depois, assim como muitos jovens, às vezes são grandes, são novos, acabam de treinar pesado, vão tomar uma cerveja, é um fator de grande risco. Então quais os cuidados que a gente tem que tomar para não extrapolar? Bom, dentro desse contexto que o Norte falou, acho que existem dois perfis de pacientes que podem estar mais sujeitos a complicações por causa de excesso de carga de treinamento. Primeira coisa, são os pacientes que são sedentários e resolvem virar atletas da noite para o dia. Esse perfil de paciente está mais sujeito a um estado pró-inflamatório, ele não consegue compensar os estímulos gerados pela carga de treinamento. E o paciente que é atleta ou que resolve fazer cargas altas de treinamento em um curto período de tempo, que não dê espaço suficiente para recuperação. Existem outros fatores que são envolvidos nisso também. A nutrição do atleta, o sono e o uso ou não de ergogênicos. É importante fazer um parênteses aqui, em que pessoas que estão em uso de andrógenos, como testosterona em altas doses, estão mais sujeitos à complicação por coronavírus, ao que parece, por um estado trombofílico, ou seja, um estágio que ajuda a formar mais trombos no organismo. O que o paciente pode ter como consequência? Uma maior suscetibilidade à complicação pulmonar e à síndrome inflamatória, que é a principal preocupação na evolução do paciente com coronavírus, tá certo? Então, para esses pacientes, um cuidado ainda mais especial e um acompanhamento ainda mais de perto com o seu médico para que evite uma complicação desnecessária. Então, cargas altas de treinamento e pacientes que eram sedentários e que resolvem ser atletas da noite para o dia com uma carga muito grande de treinamento, isso é proscrito, desrecomendado. Outra coisa muito importante é o seguinte, bom, Bruno, tá, como que eu faço para começar então? Como que seria a forma correta de começar? A American College of Sports Medicine recomenda mais ou menos 150 minutos de atividade física por semana em moderada intensidade para colher a maioria dos benefícios, incluindo aí esses benefícios para não contágio por vírus respiratórios ou ainda não ter tantas complicações caso haja o contágio. Então aí 150 minutos de atividade moderada por semana e evitar atividade de alta intensidade, principalmente se é um indivíduo que não está adaptado a esse tipo de carga de treinamento. Bom, uma outra coisa interessante que eu queria perguntar aqui com o Bruno, a gente estava conversando antes, é que aqui, especialmente na minha academia, muitos alunos já pegaram a Covid, mas ninguém me relatou que veio a pegar aqui dentro desse ambiente de treino, ou pegou no supermercado, ou foi no jantar de um amigo, assim, no geral, né? Então, não existe nenhuma evidência científica, mas é uma coisa que eu pensei, assim, porque quando você começa a se exercitar, bem no momento que você, depois de 5 minutos já, o seu organismo já aquece e o organismo responde fisiologicamente ao exercício, há um aumento de imunidade instantâneo. Então, várias pessoas acumuladas no mesmo ambiente com a imunidade em alta,
né, cientificamente falando, a chance de pegar é bem menos do que um supermercado cheio ou um ônibus cheio, né? Então eu queria perguntar para ele se tem alguma coisa a ver, se essa correlação é mais ou menos correta. Eu não posso citar nenhum artigo científico, mas é uma coisa que eu observei. Bom, em relação a isso a gente poderia discutir um bom período de tempo, porque tem muita coisa a ser avaliada aí. Primeira coisa que a gente tem que entender é que já sabia-se antes de pandemia que pacientes que têm um perfil de serem mais ativos fisicamente estão menos suscetíveis a contágio, como eu havia falado antes. Então faz sentido que, pelo menos de maneira observacional, a gente consiga verificar que pacientes aqui dentro de um espaço que está mantendo distanciamento social, que está tendo uso de EPI adequado, né, equipamento de proteção individual adequado, o contágio seja menor do que na população que está em outros lugares se aglomerando em lugares específicos e não fazendo exercício físico. Outra coisa que a gente tem que considerar é o fato do perfil epidemiológico dos pacientes que vêm para cá, para dentro da academia fazer exercício físico. São pacientes que tendem a ser mais jovens, só por isso eles já complicam menos. São pacientes que tendem a cuidar de outros aspectos, como sono, que é extremamente importante para não adquirir uma doença por vírus respiratório, e também nutrição. Então, esses pacientes já são um perfil bem mais selecionado. Outra coisa importante é que esses pacientes cronicamente expostos a exercício, como é o caso do perfil epidemiológico aqui dentro de uma academia assim, vão estar menos sujeitos também a comportamento de risco. O que é? Esses pacientes que estão aqui tendem a ser menos os pacientes que vão se aglomerar em balada, menos os pacientes que vão se aglomerar em barzinho, então logo eles vão estar menos suscetíveis a serem contagiados por outros lugares. Obviamente tem uma série de variáveis que a gente teria que avaliar e isolar para fazer um estudo científico e avaliar se isso é ou não, né, verificado ou não. Mas é interessante de observar que se realmente colegas meus também que são mais ativos fisicamente, que estão dentro de academias, ou não pegaram, ou quando pegaram tiveram uma manifestação bem mais branda. Então a observação nos ajuda a pensar que realmente fazer exercício físico, de acordo com as evidências científicas já anteriores, parece diminuir a chance de contágio e a chance de uma evolução ruim. Então façam exercício físico, mesmo que se você tem medo, quer se isolar, ficar em casa, tudo bem, mas faça exercício físico pelo menos em casa, para a saúde mental e para a saúde do corpo e diminuir a chance de contágio por um vírus respiratório. Bom, então eu queria agradecer aqui a participação do Dr. Bruno, ajudando a aprofundar mais esse conteúdo tão importante, né? Numa época que no YouTube os conteúdos são extensos como o oceano, mas profundo como um pires, né? Então a gente procura dar base científica e fatores que fazem a verdade ficar mais relevante, né, para que você entenda melhor. Não basta dizer assim só que o exercício aumenta a imunidade e ponto final, né? E queria acrescentar também para o seu estado que está em lockdown, que você tem que ficar em casa, que não pare de se alimentar bem, pois a obesidade, aumentando as células adiposas, você vai ter mais receptores para o vírus, né? Então tente sempre dar uma corridinha, nem que seja perto de casa, com a máscara também, para liberar um pouco mais de ocitocina, para você não entrar em depressão, porque o seu humor também contribui para baixar a sua imunidade, tá? Então tente sempre se alimentar bem, se exercitar e combater esse período da melhor forma possível. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, deixem nos comentários abaixo. Se puder, se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.